Bom dia, muito obrigado. Presidente Rodrigo Pacheco, uma honra esse convite que me foi feito. Eu venho aqui com o coração cheio, com esperanças e vejo aqui sinais importantes. Cumprimento também aos ministros, ministro Haddad, a ministra Tebet, ministro Roberto Campos, na minha época não era ministro, mas agora é. E com certeza a casa, aos senadores que aqui me recebem, aliás, como sempre fizeram, e onde eu vivi momentos importantes da minha vida. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu tinha calibrado até para falar um pouquinho menos, mas talvez eu tivesse estourado meu tempo. Mas, assim, nós estamos falando aqui de macroeconomia, essencialmente. Política fiscal, política monetária, taxa de juros, taxa de câmbio, risco na economia, incerteza, etc. Nós, no Brasil, conhecemos melhor do que ninguém o mal que uma política monetária, que uma política fiscal, que uma política regulatória irresponsável, inconsistente, pouco previsível, o mal que isso faz para a economia. Então, acho que nós temos que estar, nesse momento, que eu considero difícil, olhando para o médio, para o longo prazo, com sangue frio e com a confiança de que acertar essa área é fonte de crescimento. Às vezes, no momento em que é preciso fazer alguns ajustes, a gente perde isso de mente. Mas eu tenho 3 pontos, então, hoje para fazer. Muitos vão falar, colegas economistas vão falar, o debate corre quente aí nos meios de comunicação, nos jornais, na academia, e eu, então, para não falar demais, queria falar sobre 3 assuntos. Falar um pouco sobre o sistema de metas, falar um pouco sobre a discussão sobre o novo arcabouço e depois uma pequena conclusão que eu vou deixar para o final. Então, vamos lá. Primeiro, metas para a inflação. Acho que o presidente Roberto Campos já fez uma exposição muito clara, muito ancorada na experiência de vários países, inclusive nós mesmos. Quer dizer, o nosso sistema tem sobrevivido a testes, não desses de planilha, mas testes para valer, da nossa realidade, e tem saído bastante bem. Ele saiu muito bem, sobretudo quando as 3 pernas do tripé estavam firmes. Bem simples isso. Isso tem amparo histórico claríssimo. O colapso fiscal de 2014 e 2015 levou a uma gigantesca recessão. O ajuste fiscal de 4 pontos do PIB de 1999 transformou um ano onde a previsão de crescimento no início do ano era de menos 4%, num crescimento ainda positivo. Tá? Então, acho que nós tínhamos que ter um pouco de humildade e encarar o que é essa realidade. Eu vejo com bons olhos o que vem acontecendo hoje. Estão aqui os dois ministros da área econômico-fiscal, que vem fazendo um trabalho corajoso, inclusive contradizendo opiniões políticas fortes que vêm sido externadas, não de hoje, até de uma certa revolta contra a responsabilidade fiscal. E eu os parabenizo pela coragem, e essa coragem vai ser recompensada. Mas sobre o sistema de metas para a inflação, assim, a minha leitura da experiência histórica e da literatura teórica também é que é um mecanismo próximo do ideal no que diz respeito à coordenação entre as autoridades fiscais e monetárias. Por quê? Porque, primeiro, quem escolhe a meta é a política, são os ministros da área, no caso os 2 aqui presentes, certamente em discussão com o presidente da República, e aí Vossas Excelências, através
do que hoje é lei, na minha época não era, mas funcionou bem também, dão autonomia operacional ao Banco Central, não para fazer o que dá na telha, autonomia operacional para cumprir a meta que foi escolhida pelo próprio governo. Tá? É disso que se trata. Tá? O sistema é flexível, permite, aliás, demanda e oferece a flexibilidade para suavizar o ciclo econômico, mas o Banco Central não faz milagre. O Banco Central não vai melhorar a educação do Brasil, não vai inverter a tendência ao desmatamento, não vai fazer nada disso. Tá? Isso quem vai fazer são as autoridades eleitas com o poder que lhes é concedido e com certeza, o poder legislativo organizando a nossa vida como manda o figurino. Hoje, quer dizer, nós temos aqui no Brasil, aliás, hoje não, é frequente na nossa história a busca de atalhos, a busca de soluções fáceis, a busca ilusória de milagres. Gente, isso não existe. Isso não existe. Tá? Bom, por que eu digo isso? Porque, assim, no caso da coordenação, que eu acho que é extraordinária do Banco Central, hoje o que nós temos? Claramente o Banco Central sobrecarregado. Então, o que recomendaria um sistema cooperativo de gestão da política macroeconômica do Brasil? Recomendaria que houvesse um apoio da área fiscal, que é justamente o que está se propondo nesse momento, e eu acho que é correto isso. O que não é correto é criar uma cooperação destrutiva, que seria colocar no Banco Central políticas de natureza voluntarista, acompanhadas de algo, vamos dizer, que seria a continuidade do desrespeito ao lado fiscal, à responsabilidade fiscal. Então, assim, resumo, o sistema ele é desenhado para que as autoridades se coordenem, cada um no seu lado, mas isso é natural, e claramente hoje o Banco Central precisa de ajuda, porque a taxa de juros de fato é muito alta, só não vê quem não quer. E essa ajuda ela é mais importante, inclusive, do que a conjuntura sugere, porque os juros que nós temos para prazo longo, você ter o governo brasileiro tomando dinheiro emprestado a uma taxa de inflação mais 6, deveria assustar todo mundo. E como o governo é de longe o maior devedor da economia, a meu ver, é óbvio que nós precisamos fazer. Tá? Então, passando agora para o primeiro ponto, então, sistema de metas é uma arquitetura muito boa, consequência do que nós estamos vivendo hoje. Esse sistema tem que ser posto para funcionar, a perna do tripé fiscal precisa ser reconstruída. Né? Nós destruímos, e falta ainda uma autópsia, a responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, e também o teto. Bom, eu acho que os dois precisam voltar, se vocês quiserem a minha opinião. Agora, do ponto de vista do arcabouço que está em discussão, assim, tem muito detalhe e eu diria que assim, a tribo dos economistas tende a focar no conjunto da obra, mas também nos detalhes, e hoje, claramente, nós vamos ter hoje aqui falando mais tarde, Marcos Lisboa, que foi autor de 2 textos importantes, em coautoria com Marcos Mendes e outros. A aritmética não fecha, gente. Infelizmente, a ministra também se permite o comentário, não é o suficiente zerar o primário, porque zerando o primário significa que nós vamos estar tomando dinheiro emprestado para pagar o juro, direto, e o juro é esse que a gente conhece. Então, é fundamental caminhar na direção de um saldo primário maior. A aritmética simplesmente não fecha. Outros detalhes podem e devem ser discutidos, mas esse eu creio que é o mais básico. O segundo ponto, no que diz respeito à regra fiscal, que eu gostaria de comentar aqui rapidamente, é a ênfase no lado da receita. Tudo bem, mas até onde isso vai? Acho que a sociedade já sentiu que não vai dar para ir muito mais longe e falta espaço. E, na verdade, olha só, eu vejo assim esses espaços. Tá? Primeiro ponto, pouco mencionado, bem pouco mencionado. Na minha avaliação,
o ajuste fiscal que precisa ser feito, ele vai além do ajuste necessário para estabilizar a situação, vamos dizer, fiscal da dívida do governo federal. Além. Por que eu digo isso? Porque eu vejo como imensa a necessidade de se revisitar as prioridades do gasto público no Brasil. Eu acho que o ajuste necessário, portanto, é muito maior do que um primário de, 3% do PIB, ou eventualmente até mais. Então, primeiro, ajuste necessário é maior do que o ajuste fiscal. E o ajuste fiscal, puramente voltado para, vamos dizer, a solvência do Estado, por sua vez, é maior do que o ajuste que está sendo proposto. Tá? Então, são 3 metas. A que está em discussão, a meu ver, é insuficiente. Acho um passo na direção certa, eu acho que seria melhor se antecipar. Isso está no manual político mais clássico do planeta, que é o Príncipe de Maquiavel. As coisas mais complicadas a gente faz logo. E depois usufrui dos resultados. Bom, e agora, para concluir, bom, esse assim, mais um ponto. Se vocês concordam comigo nessa avaliação geral, e se fica claro que quase 80% do gasto público no Brasil vai para a folha de pagamentos do governo e para a Previdência, e esse é um número completamente fora de qualquer curva do Brasil, deve estar em 78% hoje. Tá? É fundamental iniciar já um repensar da nossa Previdência. O IPEA publicou recentemente um relatório, acho que foi em novembro do ano passado, mostrando as tendências, elas são apavorantes. Apavorantes, acho bom olhar para isso. E é fundamental uma reforma do Estado profunda, inclusive da parte de recursos humanos, também sem a qual não só nós não vamos alcançar resultados fiscais desejáveis, da maneira ampla que eu estou propondo, mas também não vamos conseguir o padrão de gestão do Estado que a sociedade demanda e que o desenvolvimento demanda e sem o qual nós não vamos a lugar algum. Bom, agora uma rápida conclusão. A conclusão, eu vou sair um pouco aqui do meu script, com sua permissão. Olha só, o ano de 22 foi um ano de mobilização em apoio da nossa democracia. Foi um ano dificílimo, muitos de nós se envolveram, eu me envolvi pessoalmente na área onde eu tive presença ao longo da minha vida, e tudo bem, eu diria que foi bom, deu certo, porém, as coisas agora, assim, chamam a atenção do lado econômico. Se o ano passado foi o ano da democracia, eu acredito que esse é o ano da economia. E eu digo isso porque, na minha avaliação, do jeito que as coisas andam, não apenas na macroeconomia, mas também na microeconomia, nós estamos arriscados a desembocar num grande fiasco e já, daqui a pouco, a abrirmos outra vez a discussão sobre a nossa democracia. Então, gente, eu acho que assim, perdão, Vossas Excelências têm poder para virar esse jogo, as que estão aqui à minha esquerda, e é isso que eu, como brasileiro, gostaria de ver. Requer uma visão de longo prazo, requer um pouco de sangue frio, requer bastante coragem, mas os resultados estão aí. Eu acho que o Brasil tem muito espaço para melhorar, mas, infelizmente, tem muito espaço para piorar também. Muito bem, muito obrigado.